Aí, agora, opa, Oi? fugiu. Fugiu, Carmine. Cadê você, amiga? Aí, já, aqui, agora. Volta, Isso. volta. Isso! Carmine está de volta. Carmine, muito bom dia, querida. É um prazer enorme ter você aqui ao meu lado hoje, viu? Obrigada mesmo por aceitar o convite. E daí depois a gente fala um pouquinho sobre você, mas pode dar um bom dia aí para as nossas amigas que já estão conectadas conosco, tá bom? E os Isso. nossos amigos Um que vão bom, assistir depois também. um muito bom dia, né? Porque todo dia é dia, toda hora é dia, né? É isso aí, é isso aí. Fala, dá só um gostinho pra gente, dá um bom dia em espanhol pra gente hoje, vai. Buenos dias. Buenos dias, Carmine! Vocês vão saber depois por que que eu pedi para ela dar um bom dia em espanhol, tá? Aguentem aí, fiquem conectados, fiquem ligadinhos, que depois ela vai falar o porquê que eu pedi para ela dar um buenos dias, ok? Que legal. Vamos lá, pessoal. Então, só recordando, essa semana aqui no meu Instagram está uma semana, um movimento muito lindo, uma semana muito especial para mim, porque é uma semana onde eu comecei o meu posicionamento nas minhas redes sociais como oficialmente terapeuta integrativa especialista no universo emocional feminino. Ai, queridos, é isso aí. A nossa formação não tem fronteiras e não tem limite geográfico, não tem fronteiras, tá? Por isso que nós estamos aqui, né, Carmine, com o coração transbordando de alegria e gratidão por essa oportunidade, por esse privilégio de compartilhar um pouquinho da nossa história. Carmine, quem é a Carmine? Me ensina a pronunciar o seu sobrenome, tá? E de onde a Carmine está nessa live? Fala para nós, conta. Olá, minhas queridas. Bom, só essa frase, essa palavra, quem é você, já é, já é uma reflexão terapêutica, Com certo? Quem sou certeza, eu? com certeza. Não o que eu faço, quem eu sou, né? Y yo ya deixo para você, para las hermosas mujeres y los varones que nos escuchan ahora, que nos van a mirar después, ¿sí? ¿Quién sos vos? ¿Quién sos? No lo que haces, no tu profesión, no tu cargo. ¿Quién sos? ¿Quién naciste para ser? ¿Sí? Uau. Sim. É, Eu me chamo Carmine Theobald. Meu sobrenome é de origem alemã, Theobald do pai e Ruschel da mãe. Sim. ok. Delba, E quem sou eu, né? conta Bom, para nós. sou mulher, né? 47 anos, mãe de dois, um casal, um menino e uma menina já adultos, né? E estou aqui, né, com o meu propósito. Identifiquei esse propósito lá atrás e ainda muito criança, a minha mãe falava assim, que nós tínhamos uma semente e que precisávamos cultivar essa semente. E que essa semente, ela era como uma centelha, certo? A imagem e semelhança de um Criador. Então, independente da nossa fé, da nossa espiritualidade, né? Ela trazia assim. E eu acredito que essa sou eu. A imagem e semelhança de um Criador, um Sim. Deus, um universo, né? Quem é o seu pai? Então, quem sou eu? Sou a filha do Criador. E Ah, você também, Sandra. Cada exatamente. uma que tenha consciência ou não, não tem problema. Você segue sendo herdeira do trono. E é Que lindo. isso. Então, o que eu vim fazer aqui, o que a gente está fazendo na nossa vida, né? Com certeza, cada um sente no seu coração
independente do seu trabalho, né, da sua fonte de renda. E a gente fala assim, hobby, né, o seu lazer, aquela coisa que você adora fazer, cantar, pintar, dançar, passear, também está ligado com quem é você. Uhum. Então, eu moro no Paraguai, já faz 42, 43 anos. Vim com meus pais, com minha irmã para cá bem pequenos. Migramos do Rio Grande do Sul para cá, para esse lugar aqui, para Naranjito, Itapua. Sim. E com 4, 5 aninhos de idade foi que eu identifiquei uma necessidade, pela dificuldade que a gente vivia, financeira, sem energia elétrica, né, sem estradas, né? Era uma região, a gente fala rural, mas acho que era floresta. Uau! Então, era muito feliz, certo? Era brincar, era correr solto. Era que nem uma vez eu assisti uma reportagem de um menino que falava assim, um menino rico, certo? Falou pro pai dele, pai, mas eles não têm cerca, eles não têm muros, né? Eles, vamos dizer, como que era lá certinho, isso eu não lembro, mas dizia assim a mensagem que aquele outro menino, amiguinho pobre, que o pai não queria que talvez o filho rico brincasse, ele disse, mas eles têm Muito até mais. o horizonte. Eles têm É, muito mais, né? é. Então, acredito que não se tratava do ter, mas do ser, né? E Uau! é isso. Com 11, 12 anos de idade, a gente teve que estudar em outra cidade. E aí eu morei muito tempo, 6, 7 anos, em um internato, a 140 quilômetros de casa, e a gente vinha para casa a cada 15 dias, às vezes os pais iam buscar, às vezes a gente vinha de ônibus, Carmine, mas ficávamos antes, lá para ô, estudar. Carmine, fala pra gente aonde você nasceu, porque você não nasceu no Paraguai, né? Então, esclarece aí, conta tudo, Carmine. Porque como você está Essas falando um pouquinho da origens, sua infância, né? Então, fala pra é, gente, onde começou? é, dava para dar uma pista, mas hoje o meu mate está mais paraguaio, argentino, mi mate. Não está muito gaúcho meu chimarrão hoje. Sim, eu nasci em Cerro Largo, Rio Grande do Sul. Ok. Gaúcha, tchê. Mas, vá. Ok, pode prosseguir agora, tá bom? E, então, assim, eu acredito que esse propósito que eu identifiquei como um chamado, que a gente sente arder aqui no coração, que quando a gente tem um trabalho aonde que a gente une ele, linka com o nosso propósito maior, eu eu não sabia certo, não tinha clareza há uns anos atrás, mas eu sentia que tinha coisas que eu fazia que quanto mais eu fazia, melhor eu ficava. Uau, E isso é propósito, isso é isso aí. missão. Uhum. Então, assim, tinha coisas que não importava se já era depois de uma jornada, se já era depois de um longo caminho, era como se fosse assim, 10 horas da noite, né, que você pensa assim, bom, agora eu vou desligar, né, vou tomar um banho, vou relaxar, vou dormir, vou, né, talvez compartilhar com a família, mas já, né, indo para uma pausa restaurativa ali do sono. E, por exemplo, quando eu voltava da faculdade de dar aulas, sabe, aquela partilha, aquele momento de poder entregar algo para as pessoas, me enchia de vida. E eu voltava para casa e eu tinha que escrever. Eu sem saber nada de terapia ainda, e eu precisava escrever tudo que eu tinha escutado dos meus alunos, porque eu aprendia muito com eles. Então é isso. Em vez de você chegar cansada, você chega restaurada quando você trabalha com o teu propósito Uau. maior, quando é um plano de prosperar, um plano que traz esperança, que traz futuro, né?
Quando você contribui contigo, se limpa, se nutre, se cura e consegue entregar isso para alguém. Então, eu já vinha fazendo isso de uma forma quase que intuitiva, digamos assim. A gente, você estuda, né, para fazer um trabalho, tá bom, se forma, mas não tem um passo a passo, não tem um método. Então você faz, né? Às vezes tem ali uma regra, às vezes tem um regulamento, um código de ética que a gente segue, ok? Tem umas normas, sim, a gente segue. Mas e o meu sentir? O seu sentir? Então, cada entrega, ela tem um selo, né? Que é nosso. Uau, E o que cansa e o que dói é quando a gente está entregando quem nós não somos. Quando a uau, gente adquire característica de personalidade que talvez foi adquirida lá na infância por, vamos dizer, necessidade de receber amor, a gente resolveu agradar, resolveu se fazer de vítima, resolveu, né, sem querer, né? sim, Não foi uma decisão circunstâncias. consciente, né? Foi uma adaptação fisiológica, às vezes, né? Até características físicas, né? O Uhum. corpo, vamos dizer, a minha fisionomia, assim, de uma pessoa rígida. Então, é por ali, né? A gente vai adquirindo ali umas feridas, e hoje, como terapeuta, é aonde que a gente, primeiro em nós e depois através de nós, então traz essa especialidade, né? Quando você dizia sou especializada no universo emocional feminino. Como você se torna especialista? Com uma faculdade, né? Fazendo uma especialização, um MBA, um pós. Muito bom. Necessário. Não Fundamental, suficiente, não suficiente. né? Então, quando você superou, quando você sentiu, viveu e aprendeu, ressignificou, reaprendeu. Uau, Então, assim, quando Carmine, você. Carmine, eu estou aqui já ansiosa para as próximas lives com você. Ah, Querida, querida, bom, nossa, que é pura, transbordar. é pura luz do Espírito Santo, né? Pura Amém, luz do Espírito amém. Santo, e é assim, humildemente aqui, cheia ainda de coisas para melhorar, né? E para aprender todo Claro, dia, né? claro, tem que ser. Sim. Essa tem que ser a nossa meta, sermos melhores a cada dia. Melhores não que o Uhum. outro, mas melhor que eu mesma. Cada dia uma versão melhor de mim mesma, né? Mas por quê? Eu preciso enfatizar algumas coisas que você já transbordou aqui só nessa introdução. Estou assim com o coração quente, de alegria, por tudo que você já transbordou. É, o que sua mãe dizia era o que cada uma de nós que vive o propósito a gente sente e eu senti. Então, assim, em cada convidada, eu estou pegando coisas em comum aqui comigo. Carmine já falou pelo menos duas, já falou várias coisas em comuns, mas eu quero destacar aqui, tá, Carmine? Sim. É, a questão de ter consciência de que você tem uma semente que é o DNA divino, que é a imagem e semelhança do Criador. Queridos, é o que a Carmine falou, independente da sua crença, você gostando ou não, você acreditando ou não, isso é fato. Isso é fato, você não é fruto do acaso. Inclusive, no meu aniversário, dia 11 de janeiro, eu fiz um vídeo curtinho exatamente falando sobre isso. Que eu, muito jovem, entendi que eu não era fruto do acaso, que eu fui criada, planejada, projetada por Deus e a imagem e semelhança dele. E isso faz toda a diferença no nosso dia a dia. Quantos vivem num mundo assim tão sem sentido, porque primeiro não reconhecem a sua verdadeira identidade, que é essa semente que a Carmine disse, que muito cedo a sua mãe já imprimiu na sua mente e no seu coração, a semente do DNA divino.
da imagem e semelhança de Deus. Então, eu sempre digo isso, Carmine, que lindo você confirmar aqui, enfatizar. Eu sou filha do Rei do Universo, eu sou herdeira do trono celestial. E é isso mesmo. E isso, gente, muda o nosso funcionamento cerebral. Isso muda o nosso sentir, a nossa percepção do mundo ao redor e muda o sentido da nossa existência, porque nos conecta ao propósito para o qual eu vim ao mundo, o propósito para o qual você veio ao mundo. E um outro item que temos em comum aqui, que você mencionou, um dos meus versos favoritos e o verso que tem sido a base da minha existência, do meu propósito, na verdade. Jeremias 29:11. Eu é que sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Carmine, ai que lindo! Amo, amo esse verso. Jeremias, Isso não anota aí. estava combinado. Isso Filha, não estava combinado. mas a conexão é divina, a conexão é divina. Anota aí, gente, Jeremias 29:11 é um verso poderoso aqui para a nossa vida. Como eu falei, pessoal, nós somos Uhum. terapeutas integrativas formadas com um método criado por Juliana Souza, que é o método TPM, que as siglas dizem transformando vidas, elevando consciência, potencializando recursos e mudando histórias. Esse é o método com o qual nós trabalhamos em consultório, ou presencial ou online. E, Carmine, eu gostaria que você dissesse para nós como você conheceu o método TPM, ok? Conta para nós como foi o início da sua jornada aí com o método TPM. Fala para nós. Conta tudo. Isso. É, então, eu já vinha com esse sentir, porque eu trabalhava com planilha, fazia muita questão de cálculo, certo? Eu trabalhava na roça, tirava leite Uau. também. Então, assim, o meu sentir de ajudar, de me sentir viva quando eu podia contribuir em algo, eu já percebia que isso me restaurava, não me cansava. Então, se você sente isso, você está assim a um passo de identificar o seu propósito também, né? Que às vezes é isso. E eu trabalhava com RH muitos anos, né? Mais de 10 anos trabalhando com pessoas, mas lá atrás, 2011, 2012, então ainda era muito a questão administração de salário, de pagamento. E ali a gente começou a dar início ao que é talentos humanos, olhar para o ser, para a pessoa. E foi ali que eu fiz alguns cursos de programação Uau. neurolinguística, fiz análise comportamental, que foi indo assim, vamos lá entender esse cérebro para saber como que as pessoas funcionam, certo? Porque a gente vinha assim, como diminuir a ausência no Uhum. trabalho, né? Como as pessoas serem mais produtivas, né? Como selecionar a pessoa certa para aquela função. Então, assim, e foi ali que eu comecei a trabalhar com a pirâmide de Maslow, aonde que lá na base, né, tava as necessidades básicas ali, né, de água, né, comida, roupa, segurança física, mas segurança emocional também. Uhum. E é ali nessa base. Então, quando a gente foi percebendo essas coisas, eu pensava, me orientava muito para algumas ciências relacionadas ao ser humano, certo? Foi ali que eu estudei também. No Brasil, eu acredito que seja pedagogia, né? Aqui no Paraguai, a gente chama de educação superior, docência em educação superior. Que seria para ser professora, né? Para Ok. ser docente, pedagoga. Então, eu vinha assim, mas eu não tinha clareza, sabe? Parece que você vem assim, procurando o caminho, sabe? Tentando achar qual é. E em 2022, eu fiz transição de carreira, né? Para terapeuta.
Mas como foi que eu achei o TPM, né? A Ju. Então, em um processo, justamente em uma mentoria, eu escrevi um propósito, né? Com a ajuda de uma outra mentora, que também maravilhosa. Morei na casa dela, é Solange Schneider, né? A Sula, muito conhecida aqui na nossa região. E nesse propósito, eu escrevi algo que foi assim no momento de conexão, né, com Deus e comigo mesma, né? Conectar mente, corpo e espírito, que é quem nós somos. E nessa minha transição de carreira, eu estava procurando alguma coisa para fazer, mas eu sentia que tinha que ser assim, não dava para vender e comprar, não sabia o que, que era que eu queria, mas eu precisava ser algo onde que eu servisse, onde eu contribuísse. E eu encontrei a Ju procurando no Instagram. A tecnologia aí, eu acho que ele escuta tudo que a gente, né, quase sabe o que a gente sente já. Não sabe, mas parece que sabe, né? Dá impressão. Só que foi assim. E é uma conexão, assim, tudo que você já sente, a Juliana fala na jornada, entrega, né? E cada vez mais aquilo foi fazendo sentido, né? Então foi ali que eu fiz o estudo do TPM, né? Essa especialização. Mas primeiro em mim e depois através de mim. Então eu sentia também em mim insônia, problema na coluna, zumbido, né? Uma questão ali de, né, que a gente fala assim, é idade, é vida sedentária, né, é hereditário. Enfim, quando eu me aprofundei no método, foi que eu percebi e tive a clareza também de que, poxa, primeiro em mim, né, depois através de mim. Então, foi uma forma assim aonde que as coisas foram acontecendo, né? Eu estava buscando? Estava buscando. Você precisa buscar. Se você não sabe o que você quer, procura, pede luz, continua procurando. Você vai encontrar, né? Não dá para ficar dormindo, né? Não dá para ficar seguindo na rotina, porque a gente precisa trabalhar muito. Acredito que isso é em todos os lugares, né? Precisa, né? Precisa do sustento físico, mas aí vem um sistema que diz para nós que é bom, que é bonito, e a gente começa a se adaptar a uma realidade que é quase impossível de sustentar, certo? Que tem que ter um corpo, que tem que ter uma marca, que tem que ter. Então, assim, isso não é quem nós somos, né? Muitas vezes nós não damos conta de quão adoecidos, enfermos emocionalmente nós estamos por conta do sistema que Uhum. quer nos moldar. Mesmo que você não tenha clareza do seu propósito, algumas colegas que nos assistem com certeza sabem isso também. Mas para essa mulher que talvez está lá em casa, lavando lá na casa dela, né, lavando louça, fazendo o seu dia a dia, né, na sua profissão, né, cuidando dos seus filhos, e está nos escutando. Se você ainda não tem clareza do seu propósito, respira fundo, relaxa, exala e escreve. O que? Qualquer coisa. Escreve. Tenta formular uma frase positiva, né? Não coloca nenhum não ali, nenhuma emoção densa ali. Coloca algo positivo. O que você ama fazer? O que você se sente viva fazendo? E você vai melhorando essa frase. Olha para ela daqui uns dias, daqui um ano, se você ainda está na busca, continua, lê de novo e escreve de novo. E você vai melhorando essa frase. A sua frase, o seu sentir. E você transforma ele no seu propósito de vida, na sua razão de existir. Uau! Carmine já está fazendo uma terapia aqui com a gente hoje, gente. Tem muita coisa ainda por vir, então já fica aí a dica. Se inscreva aqui no canal, porque tem muita coisa boa que nós vamos compartilhar com vocês e a Carmine vai voltar, ok, gente? Hoje era só para vocês conhecerem um pouquinho essa nossa colega, essa minha colega de trabalho, de formação. Ó, a Águias da Libertação, que está conosco de novo, seja bem-vinda. É uma bênção quando uma mulher se encontra
se encontra e o seu propósito floresce. Então, esse se encontrar é o nosso autoconhecimento, né? E daí o propósito floresce, por quê? Porque no autoconhecimento existe cura. Lembra lá o que a Aiello falou na terça-feira? Conhecimento liberta, autoconhecimento cura. E uma mulher curada, ela com certeza vive o propósito. Então, como eu falei nas lives anteriores, a nossa para a conclusão da nossa formação, existe uma disciplina, eu dou o nome de disciplina de aplicabilidade. E essa aplicabilidade, ela tem duas partes. Ela é obrigatória para a conclusão do curso e para a certificação. Ela funciona assim, como o nome já diz, é você aplicar o método TPM, o método terapêutico criado por Juliana Souza, aplicar em você, para você sentir o método, para depois você aplicar nos seus clientes. Então, como que funciona? A primeira parte, a primeira parte da aplicabilidade é eu, aluna, passar no método e sentir o método como cliente. Então, uma outra aluna veterana, ela aplica o método em mim para eu sentir como é esse processo terapêutico de 10 sessões com um protocolo fixo e algumas sessões personalizadas, dependendo da sua história, dependendo da sua necessidade. E a segunda etapa, a segunda parte da aplicabilidade é eu que já passei como cliente pelo método, eu aplicar o método em uma outra colega de formação, agora como terapeuta. Então, eu sinto o método das duas partes, tanto como cliente como terapeuta, para depois eu receber a certificação e realmente, durante esse processo, a gente já pode começar a atender. Então, Carmine, conta para nós como foi o seu processo terapêutico com o método TPM durante a sua formação, né? A sua aplicabilidade. Então, primeiro conta para nós como foi como cliente e depois como foi como aplicabilidade como terapeuta, tá bom? Por favor. Isso. Então, o processo terapêutico, né? Ele é de autoconhecimento, como a Sandra já vinha comentando, explicando, já é um processo de se conhecer. É isso que traz a autocura, ou seja, a autocura se conquista. Então, quando eu passei pelo método, né, como eu fui para terapia, antes de ser terapeuta, né, eu preciso ir para terapia. É isso mesmo. E não só uma vez, eu já fui mais que uma vez. Cada uma com essas feridas, né? A gente vai se aprofundando. Então, para mim, foi no início, parecia algo assim, eu acreditava, eu tinha fé também, mas eu sempre fui muito de buscar evidência, eu queria assim, a percepção, sabe? Tem que ser real, tem que ser concreto, tem que ser lógico, raciocínio, sabe? Muito, muito rígida assim. Então, tinha algumas coisas que eu ficava assim, será? E eu lia, porque como nós já tinha estudado, Uhum, então eu pensava, sabe? Então era assim, no início, curiosidade, entusiasmo, né? Um pouco de insegurança, de desconfiança, assim, como eu percebo assim, que é natural. uhum, Às vezes a pessoa percebe que ela tem algo a melhorar. Isso já é o primeiro passo, o mais difícil, né? É reconhecer que eu preciso de ajuda, né? Apesar de ser, é como se fosse assim, nós temos muitos dons, talentos, muitos aprendizados, mas às vezes a gente esquece de quem a gente é. E é ali que vem a ajuda terapêutica, para você se conhecer de verdade. E ressignificar, né? Entender nessa busca, entender o que aconteceu com você lá atrás, e por isso hoje tem algo te impedindo de prosperar, te impedindo de realizar, te impedindo de sentir paz, de dormir bem, de não sentir dor no corpo, né? Mas
o meu processo foi lindo, maravilhoso. A minha teramiga foi a Daniela Silva, de Flórida, Estados Unidos Uau! também. Ela, Legal. eu digo assim, é lá perto, né? Então, assim, o meu acolhimento da criança, né, foi uma sessão assim que eu me sentia muito sozinha desde pequena, né? Apesar de ter uma estrutura familiar muito boa, muito estável, né? Uma família de tios e avós muito presente, né? Apesar da distância, a gente se visitava. E os meus pais também. Mas aconteceu assim, que quando eu nasci lá no Rio Grande do Sul, a minha mãe trabalhava na Três Passos, uma loja de tecidos, e o meu pai, acredito que trabalhava nos Bussi, uma empresa agrícola que tem até hoje lá. Então, assim, eu cresci com as minhas tias, com as minhas avós, né? Também com uma tata, a gente dizia, certo? Com uma cuidadora, né? Com uma mulher do lar, com moças, né? Da região que cuidavam crianças. Então, o que aconteceu ali, né? Como criança, quando eu fiz a minha sessão de acolhimento da criança, foi muito profunda, porque aconteceu algo que eu jamais tinha imaginado, que eu jamais tinha pensado, algo que eu não tinha ideia. Eu me vi sentada numa, a gente fala área, assim, um lugar, um Uhum, piso, né, aberto, que tinha uma cerquinha, e eu, na técnica, eu estava sentada ali sozinha, e eu levantava e segurava aquelas gradezinhas, batiam aqui, assim, no peito, aqui, e uhum. eu segurava naquelas gradezinhas, assim, e chorava, 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 sabe? Chega a me doer aqui de contar isso. Mas eu sei que eu saí daquele lugar. Bem, Então, que foi bom. entender que o vazio que eu sentia a minha vida toda era o que ficou registrado lá, talvez com 2 ou 3 aninhos de idade, porque provavelmente a minha mãe saiu para trabalhar e o meu pai também. Uhum. E provavelmente aquela pessoa amorosa que estava cuidando de mim também teve que colocar uma roupa para lavar, teve que fazer o almoço. E eu fiquei uns minutos ali naquela calçada, olhando para o nada, desesperada, talvez, não sei. Ou seja, e é isso que a gente faz no processo, né? Nesse momento, liberar a carga densa, que fica represada em nossos caminhos neurais. É importante a gente abrir parênteses aqui. Primeiro, gratidão por você compartilhar detalhes do seu processo, porque isso Uhum. pode despertar, né, primeiro, o conhecimento liberta. Uhum. Então, nos faz buscar ajuda, né? Quando a gente começa a entender algumas coisas. E eu gostaria de dar ênfase a essa experiência que você trouxe, que foi uma experiência conflitante para essa criança, gerou emoção disfuncional, gerou emoção densa e que não foi processada. Uhum. Porque o que importa, o que faz com que as feridas emocionais sejam abertas e modeladas, pessoal? Só lembrando, feridas emocionais com as quais nós trabalhamos é da rejeição, do abandono, da traição, da humilhação e da injustiça. E normalmente, se não for por uma situação traumática, né? Normalmente essas feridas elas são abertas e modeladas, principalmente na gestação, em alguns casos, e nos primeiros anos de vida da criança, onde toda criança, gente, não adianta. O pai e a mãe podem contratar o melhor cuidador do mundo. Toda criança precisa de pai e mãe. E Uhum. precisa muito de pai e mãe. E quando ela diz que esse pai e essa mãe saíram para trabalhar, é função natural, né? Assim, é algo muito comum. Só que o que Necessária, né? importa e necessário, o que importa para o seu, para a identificação das suas dores emocionais, porque o que nós sofremos hoje, a causa está lá na nossa infância, está lá na nossa gestação. Então, o que acontece? Como que a gente consegue identificar a raiz do problema que nós sofremos hoje? É investigando o sentir dessa criança ferida. Então, o que a Carmine trouxe para nós? Que
o pai e a mãe trabalharem é uma necessidade e é algo comum que todo pai e toda mãe, na maioria, faz. Mas, ai, Sandra, mas esses pais não cuidaram, você viu que ela tinha cuidadora, cuidadora que cuidava da comida, cuidava da casa, cuidava dela, mas não era pai e mãe. E essa criança sofria por não sei, conta pra gente aqui, só para eu fechar esse meu comentário, qual foi a ferida emocional identificada no seu processo? Foi a ferida do abandono. Que Por a quê, gente? partir do... Parece não, a gente já estudou, a ciência já mostrou isso, né? A partir do momento que cria um caminho neural e fica represada ali uma emoção, o cérebro, ele tende a passar pelo mesmo caminho, Claro. certo? Então, assim, quando eu estava com quase 5 anos, o meu pai veio para o Paraguai e Uau. nós ficamos no Brasil. Depois ele voltou buscar. Então, ele veio para cá primeiro, né, para conhecer, para entender tudo como é que funcionava. Depois, ele foi buscar a família. Mas, mais adiante, no processo, me veio mais outra sensação que eu tinha de vazio, De de abandono, solidão, de mas, abandono, sim, né? mas aí sim eu tinha uma memória. Eu tinha uma memória aonde que eu saía para fora de casa, eu era pequenininha, mas eu saía para fora assim e eu não conseguia voltar para dentro. Não conseguia entrar para dentro de casa, porque eu acho que eu resbalei. Algo assim que quando a gente vai fazendo o processo, quando a gente vai linkando todas essas Pecinhas, né? sensações, sentimentos, então a gente constrói como se fosse uma linha do tempo, aonde que você percebe que tudo estava conectado à causa, né? O que eu Exatamente. sinto agora, sentia, né? Ou sinto ainda, mas agora sinto outras coisas, né? Sinto diferente. Sentimos ainda a tristeza, ou o Claro. medo, ou a raiva, mas a gente consegue sair desse lugar porque adquiriu recursos, né? Então, talvez você tenha memórias de uma infância difícil ou de uma adolescência conflitante, mas a causa, com a ajuda das técnicas, né, de forma consciente, a gente consegue Sim. acessar o inconsciente, onde que existem muitas vezes sensações, coisas, não coisas, né, sentimento, né, sensação no corpo que nos assiste, que eu, né, que a Sandra tem, e muitas vezes a gente não consegue dar nome a isso. Isso foi uma questão que em consultório eu também percebi, que a pessoa, quando ela nega algo, às vezes, para mim ou para outra pessoa da família dela, ela está mentindo. Isso é uma coisa, uma percepção minha, né? Eu gosto muito de validando as coisas, sabe? Como se fosse assim, empilhando conhecimento Uhum. e validando na prática, né? Então, quando, por exemplo, assim, eu atendi uma família. O esposo tinha problema de ser muito impulsivo, né? Violento até. Quando eu atendi ele, ele negava várias coisas que a esposa acusava ele. Então, tá. Na primeira, assim, você pensa, ele tá mentindo, né? Talvez ele sente medo, vergonha de expor, né? De expor a Uhum. vida dele. Mas com as sessões eu fui vendo que ele não via aquilo. Ele, ou seja, é difícil admitir que a pessoa olhar assim e falar, essa era a verdade dele. Uhum, Vale a pena a gente enfatizar isso, que é o uhum, sentir, a percepção da pessoa em relação à experiência que ela está vivendo. Nós duas, se passarmos pela mesma experiência, não vamos ter o mesmo sentir e a mesma interpretação. Por quê? O nosso sentir e a nossa interpretação depende do nosso repertório pessoal e individual. uhum. Carminho, tem muita coisa aqui que você trouxe que daria umas 10 lives aqui. Mas eu quero
voltar na questão do sentir dessa criança. Essa criança se sentiu abandonada pelos pais quando ele saía, se sentia abandonada quando esses pais saíam para trabalhar. Ai, Sandra, mas os pais sempre amorosos, sempre provendo o melhor. Mas eles não estavam ali na hora que aquela criança sentia necessidade de estar com eles. Então, o sentir dessa criança é o sentimento de abandono. Então, abriu ali um caminho neural disfuncional ao É, ponto de abrir uma ferida emocional chamada abandono. E daí, e no decorrer da vida, outras experiências diferentes trouxeram o mesmo sentir, reforçando este caminho neural disfuncional da ferida do abandono. Quando a Carmine diz que depois o pai se mudou para o Paraguai, era uma boa coisa? Claro, o pai estava vendo uma vida melhor, um trabalho melhor, e depois de um tempo eles foram. O restante da família foi para o Paraguai, por isso a nossa amiga habla espanhol, porque ela vive há muito tempo no Paraguai, ela é gaúcha, tchê, mas vive no Paraguai. Só sim. que essa ida do pai, ó, pensa comigo, gente, essa criança, quando o pai só saía para trabalhar, já se sentia abandonada. Imagine como essa criança se sentiu quando o pai foi para outro país. Essa ferida foi infeccionada, foi inflamada. E muitas vezes nós adultos e os pais, os cuidadores, interpretam, ai, mas é cheia de manha, é manhosa demais, ai, tá fazendo isso para chamar atenção. Sim, chamar atenção para quê? Para a dor que ela está sentindo. E muitas vezes nós adultos, nós cuidadores, pais, não temos a consciência de que a criança está em sofrimento. E não tendo essa consciência, nós adultos não acolhemos essa criança e não conseguimos curar essa dor, não conseguimos aliviar o sofrimento. E aí, essa ferida fica aberta, fica inflamada, infeccionada, e no decorrer da vida, outras experiências na adolescência, na escola, no trabalho, no casamento, nos relacionamentos, vão reforçando esse caminho neural disfuncional, adoecedor, da sensação do sentir-se abandonada. Aí vem, como a Carmine já mencionou, é dor nas costas, várias reações. Por quê? Emoção não processada. O corpo sofre, o corpo adoece. Uma hora a conta chega. E chega normalmente na vida adulta. Da gente acha que é por estilo de vida. É também pelo estilo de vida, mas principalmente a ciência já está provando que principalmente por causa das nossas feridas emocionais. Gente, esse método é incrível, é transformador e vale a pena você ficar conectado aqui para conhecer um pouco mais de como é ser tratado com o método TPM no processo terapêutico transformador. Carmine, infelizmente, palavras finais do seu sentir como terapeuta. O que que você recomenda para esse povo lindo que está conectado ao vivo conosco e para o povo lindo que vai assistir essa live depois, em algum momento mais tranquilo? Fala para nós, por favor. Como resumir, como expressar, né, o que as palavras não conseguem dizer, né? Se a gente pudesse dar um abraço, acho que seria isso, né? Um abraço, né? Então, para você que está em casa, faz assim, ó, pega as Ó, suas mãos e dá um abraço na pessoa mais importante da sua é, vida, que é você, é que isso é aí. você, sabe? Tem um livro que fala sobre formação de caráter, de personalidade de filho, né? Que na verdade a gente já nasce, né, com uma personalidade, mas vai adquirindo características, então pode também adquirir características construtivas, positivas, potencializar ali, né? E eu sempre acreditei
acreditava que era o amor e sigo acreditando que, né, o maior de todos é o amor, né? A falta dele é o que causa muitas feridas e tal. Mas esse livro, né, falava do respeito por si mesma Uau. como o fundamental. E eu me questionei por muitos anos, e eu colocava lá, amor, e colocava na balancinha assim, né? Eu sempre gosto de escrever, desenhar, vivo riscando tudo, sabe? Ando assim, ó. Aqui tem uns quantos riscos que não significa, mas é assim, quando eu quero falar e não consigo, eu começo a riscar, né? Não sei o que dizer, eu risco. Então, assim, eu sempre escrevia assim, eu colocava amor e um símbolo lá de equivalente a respeito por si mesma, né? Então, como mulher, a gente tem ali o afeto, o amor, né? Como o nosso maior dom, a nossa maior fortaleza, essa é a nossa essência. Nós somos puro afeto. Então, a gente se dá para os filhos, para a família, para o esposo, para o nosso trabalho, para o dia a dia. E isso é maravilhoso, porque a gente se sente viva. Mas o que, que acontece quando a gente se doa na dor? A gente pode estar dando um amor disfuncional por falta de respeito consigo mesma. E, Uau. e aqui vem aquele amar, né, aquele mandamento assim de amar ao próximo como a si mesma. Não mais, nem menos. Então, quando eu me cuido, quando eu me curo, quando a gente está assim num mundo onde que precisa tanta coisa, sabe? Precisa fazer unha, precisa tirar, fazer sobrancelha, botox, né? Precisa estar com aquele corpo, precisa usar certas roupas, sabe? Você tem muita coisa que virou necessidade, né? Então tá, né? Essa é a minha, a sua escolha. Tem coisas que são importantes, que trazem conforto, mas aí eu diria para a mulherada assim, né? Não querendo puxar para o nosso lado, mas dizer assim. Então, quando você vai fazer tanta coisa, dedicar tanto tempo, tanto investimento para o seu cuidado, para o cuidado de si mesma, estamos fazendo assim investimentos altos no cuidado do externo. Então, vamos equilibrar essa balança e colocar também um tempo para pausa, para olhar para dentro. Talvez eu não, talvez eu ia dizer, né, mas talvez você que nos ouve não precisa de terapia. Você tem a capacidade inata de se restaurar. Provavelmente você vem ressignificando muita coisa desde a infância. Você vem conquistando, progredindo, se esforçando, mas essa desconexão de si mesmo, do jeito que tá, que a gente fica assim com muita tela, muito no digital, então, existe ali um transtorno de déficit de realidade, a gente diz em castelhano, certo? Aonde que uma das maiores doenças já tá sendo, né, não está tão difundido ainda porque tem muito dinheiro envolvido, certo? Mas déficit de realidade, Uhum. né? Então, assim, até é uma questão assim de dizer, resumir uma mensagem aqui de equilibrar esse cuidado, né? Precisamos olhar para nós mesmas, sim. Precisamos cuidar, sim. Precisa estar limpa, precisa estar apresentável, precisa investir em estudos, né? Precisa investir em médicos. Talvez o medicamento, que nem da forma que a gente fala assim, como que a dor física ela é uma mensageira de que algo está fora do lugar, né? Que existe um conflito emocional. Uhum. Sim, sim, né? E isso a medicina tradicional também sabe. Então, às vezes, precisa um analgésico para equilibrar, para você conseguir olhar para a causa, né? Não é assim que a gente vai dizer, então, não existe vírus, bactéria. Não, existe, claro, mas o nosso sistema imunológico, ele é afetado pelo nosso estado emocional. Eu, Então, eu assim, uma mensagem resumida de dizer, né, amar ao próximo como a si mesma, né? Perfeito. Nessas tuas palavras finais, é, eu tenho uma reflexão, que nem você colocou, talvez você não precise de terapia. Eu tinha esse conceito
conceito, porém, com o método, eu cheguei à conclusão de que todos nós precisamos. Ai, Sandra, mas eu já conquistei tudo que eu queria. Imagine o que você pode conquistar daqui para frente depois do processo terapêutico. Essa é a minha dica. Se você já conquistou boas coisas até aqui, imagine depois de limpar algum resíduo, porque a gente sempre tem resíduo emocional disfuncional. Se não tratarmos com técnica, com ferramenta, né, eficaz para limpar essa sujeira emocional. Então, fica ligadinho, fica conectado conosco, porque nós temos mais orientações. E, queridos, Carmine, gratidão, gratidão para todos vocês que conseguiram se conectar ao vivo conosco nessa live Terapeuta Sem Fronteira com Carmine Teobald, direto do Paraguai. Estivemos conectados Brasil, Paraguai, Estados Unidos, Itália, Portugal, Argentina. Ah, é, Argentina. Queridos, um grande abraço, um beijo e obrigada mais uma vez, tá? Até a próxima. Érica, Sandra, minha querida, mesmo aí de longe, senti você cuidando de mim. Ai, que linda. É isso mesmo, gente. Mesmo com atendimento online, é, os nossos clientes sentem o acolhimento. Então, não perde em nada, não perde. Tá? É lógico que a gente prefere dar um abraço, né, no pessoalmente, mas não perde. O acolhimento acontece também. A Denise Gonçalves dizendo maravilhosas. Todos nós que estivemos conectados nessa live somos maravilhosos. Por quê, gente? Nós somos filhos e filhas do Criador, do Rei do Universo. Beijo grande, senão não termina essa live hoje. Até a Foi próxima. uma honra. Gratidão a todas. Amém. E vamos juntas. Assim, ó, uma na mão, segurando na mão da outra, firme e forte. Amém. Amém. Até a próxima.